Você confia em Deus? A gente vai tratar hoje aqui de um assunto confiança. Quando a gente fala em confiança, a gente pensa em algumas coisas duradouras, né? Então, por exemplo, eu confio num determinado produto. Alguém fala para você daquele produto e aí você passa a usar aquele produto, usa uma vez, usa outra e fala, nossa, eu confio nesse produto aí. Ou às vezes você confia numa empresa, olha, coloca gasolina naquele posto lá que aquele posto é legal. Aí você vai lá, o atendimento é bom, vai uma vez, vai duas vezes, e aí você passa a confiar naquela empresa, naquele posto, e aí você então usa ele todas as vezes que você vai ter que colocar combustível, lavar o carro, trocar o óleo e tal, porque você sabe que ali é um posto de confiança. E como é que você adquire essa confiança? Com o tempo. É com o tempo, é com a convivência, falando, conversando, vivendo ali cada dia. É a mesma coisa no relacionamento, né? A gente confia em determinadas pessoas, a gente se relaciona com elas e vai passando o tempo e você vê que aquela pessoa é confiável, então você confia nela, olha, ou naquele prestador de serviço, pô, dou a chave da minha casa e deixo aquele prestador de serviço fazer o que ele tiver que fazer sem ter alguém da casa lá dentro, né? Dono ou alguém falou, não, pode deixar o cara sozinho lá, isso é confiança. E aí a gente fala em Deus, né? Eu trocaria um pouquinho agora, falando de Deus, essa palavra confiança, a palavra fé, né? É uma palavra, o que é a fé, né? A fé é a gente ter confiança, é tipo assim, você vê um ônibus e vê a plaquinha no ônibus, aquele ônibus vai para determinado bairro, pô, é esse ônibus que eu tenho que tomar. Agora, vem um ônibus sem placa, mas quem está dirigindo ele é Jesus Cristo. E aí você toma aquele ônibus sem a plaquinha, porque você sabe que aonde ele te levar, tá valendo, tá bom, você entendeu? Então, se ele, qualquer lugar que ele vai me levar, é com ele que eu quero ir, entendeu? Isso é confiança, isso é fé no Senhor Jesus. E eu quero dar um exemplo aqui de uma pessoa que começou muito bem, um rei que começou muito bem, confiava, começou a fazer as suas coisas direitinho, diante de Deus, e que depois descambou, né? Depois ele acabou fazendo coisas que não agradaram mais a Deus. Esse rei, ele é o rei Asa. Esse Asa, ele era bisneto de Absalão, que foi filho de Davi, né? E ele começou bem o seu reinado. Ele começou bem. Aqui está em 2 Crônicas 14, ele diz assim, ó: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra esteve em paz por 10 anos. Asa fez o que era bom e reto diante do Senhor, seu Deus. Então Asa, ele herdou ali o conhecimento sobre Deus, sobre tudo que ele tinha que fazer, que Deus era fiel a ele e ele era fiel a Deus. Então, todos os caminhos, todas as decisões que Asa tomava eram baseados em Deus, e Deus ia abençoando ele pelo caminho, né? Aquele tempo existiam 2 reinos, né? Judá e Israel. Existiam esses 2 reinos, estava separado, tal. Houve uma guerra, isso aí é outro contexto da história, né? E Asa foi tocando, até que ele começou a agir mal. Olha só, lá, você vê, ó, como que ele era fiel, ele destituiu até a sua avó, aqui em 2 Crônicas 15:16, ele falou assim, ó: o rei Asa depôs Maaca, sua avó, para que não fosse mais rainha, porque ela havia feito um ídolo odioso para servir de poste ídolo, ao qual Asa destruiu, e despedaçando-o, o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Quer dizer,
Ele, a avó dele era idólatra, e ele sabia que aquilo era errado, que só existia um Deus que deveria ser adorado, e ele foi lá, e ela foi lá e construiu um ídolo, ele destituiu ela como rainha. Então você vê como que o cara andava ali de acordo com Deus. Mas chegou um determinado momento, Deus deu até ele uma tranquilidade, ficou 35 anos sem guerra, né? Olha, não houve mais guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Ficou 35 anos na boa, em paz, sem se preocupar com seus inimigos e tal. Mas, aí, no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá. Tal. Então, o reino de Israel, né? O reino de Israel, o rei de Israel, atacou o reino de Judá. E aí o que Asa fez? Ele, em vez de consultar Deus, em vez de pedir ajuda para Deus, o que ele fez? Ele foi pedir ajuda para homens. Ele foi fazer um conchavo, uma aliança política e militar com outros reis. Veja aqui, ó. Aqui está em 2 Crônicas 16, 2 e 3, ele fala assim, ó, então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor, do palácio real, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo, façamos uma aliança entre nós, como houve entre meu pai e o teu. Eu te envio prata e ouro, vai e rompe a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. Então, o que ele fez aliança com homens? Ele deveria ter consultado a Deus. Oh, Deus, vem cá. E antes disso, antes dele fazer isso aqui, olha só, lá em 2 Crônicas 14, quando ele estava fazendo tudo certinho, ó, Asa clamou ao Senhor seu Deus, ó Senhor, não custa nada para ti dar auxílio tanto ao poderoso como ao fraco. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, porque em ti confiamos e viemos no teu nome contra essa multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, que o homem não prevaleça contra ti. Que era um rei etíope que queria atacar ele, o que ele fez? Ele consultou a Deus. Mas aqui, nesse momento, no 36º ano do seu reinado, em vez de ele fazer o que ele tinha feito ali com o etíope, ele foi lá e fez uma aliança com homens, né? E aí, Deus levantou um profeta lá, foi enviado, né? Que é o profeta 16:7, daqui, ó. Naquele mesmo tempo, o vidente Hanani veio falar com Asa, rei de Judá, e ele disse, o exército do rei da Síria escapou da tua mão, porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus. O cara foi lá e deu um toque para ele, deu um aviso, olha, você tem que confiar no Senhor teu Deus. Mas não, ele foi lá e confiou, né, no rei da Síria, né? Aí, 2 Crônicas 16, capítulo 10, ele foi lá, ainda por cima, maltratou quem foi lá dar um toque para ele. Ele falou, olha, indignado contra o vidente, Asa lançou-o na prisão, porque ficou enfurecido contra ele, por causa que ele avisou ele, né? Asa também oprimiu alguns do povo nessa mesma época. Quer dizer, sabe, não confiou em Deus. Aí, o que aconteceu com ele? Ficou doente. E olha essa aqui, no 30º ano do seu reinado, Asa foi acometido de uma enfermidade nos pés. A enfermidade dele era muito grave, mas não buscou o Senhor, mesmo na enfermidade, e sim aos médicos. Veja bem, a gente não está falando aqui que você, quando ficar doente, não precisa consultar um médico, não é essa a questão. Mas a questão é que você tem o médico, bem como os remédios, foram criados por Deus. Foram criados por Deus, mas você que é filho de Deus, você tem que consultar primeiro o teu pai, que é Deus. Senhor, estou doente, eu vou consultar o médico, mas a tua mão prevalece sobre a minha vida, sobre a minha saúde, sobre o meu bem-estar. É a primeira coisa que você tem que fazer. Quando você tem um problema, você tem que consultar a Deus.
quando você não tem problema, que está tudo bem, que nem o rei Asa, por 35 anos sem guerra, vivendo na boa, não deu glórias a Deus, não agradeceu a Ele tudo aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, né? O reinado, o povo, tudo, estava indo tudo bem, e o cara, de repente, a gente não sabe o que aconteceu, por que é essa mudança, mas ele perdeu a confiança em Deus e foi colocar a confiança em homens. Então, gente, a confiança no Senhor é tudo que a gente tem que ter para a gente levar a nossa vida. Muitas vezes a gente diz assim: puxa, tá tudo bem, eu vou na igreja, tenho uma família legal, meus amigos são legais, minha comunhão com o pessoal de Cristo tá lá em cima, tá tudo jóia, minha vida financeira, minha vida de relacionamento com os meus pais, com os meus filhos, com a minha esposa, com meu marido, com meus amigos, está tudo indo muito bem. E aí Deus adverte, né? Lá em 1 Coríntios fala assim: olha, aquele que está de pé, cuidado que não caia. Você sempre tem que estar. Muitas vezes a gente fala assim: pô, está tudo tão bem, você acaba se esquecendo da pessoa principal na sua vida, que é Deus, que quer se relacionar com você, que ama tanto você, que deu seu filho para morrer no seu lugar, na cruz. E às vezes, muitas vezes a gente pode cair num erro, que nem esse rei aqui, Asa, de se esquecer, de buscar o conselho: poxa, eu vou fazer um negócio, vou comprar um negócio, eu vou vender um negócio, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou pedir a menina em namoro, vou pedir a menina em casamento, ou aquele cara me pediu em namoro, devo aceitar, me pediu em casamento, devo aceitar, vou consultar a minha amiga, o meu amigo, que é do mundo. Não, você tem que consultar a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente tem que consultar Ele. Então, todo relacionamento está sujeito à frieza. A gente pode ter um relacionamento que de repente esfria, e a gente tem que se lembrar disso sempre, para não deixar a bola cair, para sempre estar se relacionando com Deus da maneira mais amorosa, com tudo aquilo que você consegue se pegar a Ele. Lá em Hebreus ele diz assim: olha, Deus é fiel, e ele disse assim: eu nunca vou te abandonar. Muitas vezes a gente abandona Ele, mas Ele nunca vai nos abandonar. Uma vez que você entregou sua vida a Ele, Ele nunca vai te abandonar. Você pode dar essas escorregadas, mas Ele não. Ele nunca vai escorregar. Então é assim, a gente nunca deve se esquecer do nosso Deus. Você pode ter feito coisas, esfriar o seu relacionamento com Ele, às vezes está tudo bem, você nem não se lembra mais dele, mas Ele nunca vai se esquecer de você, porque Ele é fiel e diz que vai estar conosco todo o tempo, até o fim. Então é isso aí, gente. Cuidado com o nosso relacionamento, vamos manter o foco sempre em Deus, sempre agradecendo, sempre pedindo e sempre se relacionando com Ele, que esse nosso Deus é um Deus de relacionamento.